Olá, então vamos seguir aí com a nossa aula sobre mitos e lendas, né? Gente, na parte um nós falamos um pouquinho sobre os conceitos de mito, né? O que que é um mito, o que que é uma lenda. E o importante é nós sabermos, né, e termos a consciência de que esses tipos de narrativas são importantes, né, para desenvolvermos aí na nossa sala de aula, né? Para que o aluno ele esteja em contato com esse contexto, que de certa forma faz parte da nossa cultura, né. Então, quando eu falo de mitos e lendas, não deixa de abordar aí a questão do nosso folclore. E o nosso folclore brasileiro, ele é muito rico, né. Nós sabemos que aí existe N histórias sobre muitos, né, muitos fatos, somente ligado à história, existe fatos ligados a assombrações, né, que de certa forma vai fazer com que o aluno ele, né, venha para a nossa aula, que o intuito é esse, né, gente, é que nós possamos realmente trazer esses estudantes, né, para que ele possa ter o costume, né, de ler, de realmente compreender a leitura como parte de sua vida, tá? E dentre N mitos e lendas, gente, como o nosso Brasil ele é muito rico, né, desses tipos de histórias, desses tipos de fatos, né, eu selecionei aqui algumas, né, alguns dos principais exemplos de lendas e mitos do Brasil, tá? Mas esse mito e lendas não são só brasileiros, né? Nós entendemos também que existem histórias ligadas a heróis, a pessoas, né? E no mundo inteiro também, né? Histórias ligadas a assombrações, a monstros, também no mundo, tá? Eu vou comentar alguns, né, desses principais exemplos de lendas e mitos no Brasil. Número um, nós temos o Curupira, né? O Curupira, aquele ser ali, né, que as pessoas, ele é estranho, que as pessoas dizem que ele tem o quê? O pé para trás, né? Ele anda para frente, mas o pé, né, é ao contrário. Nós temos o pé para frente, o pé dele é para trás. E isso que conta, né, a lenda, né, que nós sabemos que as pessoas, né, a cada dia que passa aprimora mais esses tipos de história. A lenda do Curupira, de origem certa, mas conhecida em todo o Brasil, narra a história de uma criatura que guarda a floresta, além de fazer muitas travessuras. De acordo com a lenda, o Curupira tem os pés virados para trás e sua existência explica o desaparecimento de caçadores, né? Então, a gente já imagina aquela criatura que, de certa forma, não é bonita e os pés são para trás. E o que ele faz? Ele vigia toda, né, a floresta e ataca os caçadores. Então, a pessoa que está lá para matar algum animal, né? Ou de repente ali desmatar, né? Cortar alguma árvore, ele, de certa forma, faz a proteção. Então, ele protege essa floresta de qualquer tipo de caçador, ok? Segundo, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a Yara, né? Encantadora e bonita, né? É uma sereia que faz todo esse encantamento, né, na beira de lagos e rios aí pelo Brasil. Então, a lenda da Yara é oriunda da região norte. Ela conta a história de uma bela guerreira, invejada por seus irmãos, que por isso resolvem matá-la. Sagaz, Yara consegue escapar dos irmãos e ela é quem os mata. Com medo do pai, Yara foge, mas ela consegue apanhá-la e lançá-la no rio. Salva pelos peixes, Yara se torna uma sereia que seduz os homens, deixando-os loucos, né? Então, há quem diga que já viu a Yara na beira de lagos e rios, né? Basta aí você que quiser acreditar nas histórias, né, de pescadores e caçadores. Então, são dois tipos de pessoas, né, gente, que tem muitas histórias para contar. Quais são eles? Caçadores e pescadores, né? Então, eles veem aí, né, muitas coisas, né, assombrações, contam bastante histórias, né? E aí faz parte, né, do cotidiano desses tipos de pessoas, ok? O terceiro, gente, nós temos aí o boto, tá?
A lenda do boto tem origem na região norte. Ela explica as gestações de moças solteiras que são seduzidas por um rapaz bonito e educado. Na verdade, o boto cor-de-rosa, que se transforma nas noites de lua cheia, depois de levar a moça para o rio e a engravidar, o boto a abandona, transformando-se novamente em animal na manhã seguinte. Então, o boto, ele é o dito que, gente, sedutor, né? Ele se transforma em um homem, seduz aquela mulher, a engravida. Quando ele percebe que ela está grávida, ele volta novamente para o seu local de origem, né? E se transforma novamente em um boto. Então, é uma lenda também que é muito escutada, né? Muito contada aí para as crianças, tá? Quarta, o lobisomem, né? A lenda do lobisomem. De origem europeia, tem várias versões. Uma delas conta a história de um homem que, por castigo divino, foi condenado a se transformar em lobos nas noites de lua cheia. Então, quem de nós, quando nós, né, éramos crianças, na nossa infância aí, nós não tínhamos medo do lobisomem, né? Então, realmente é uma história que traz pavor, traz horror, que ele é um homem e se transforma aí nas noites de lua cheia em um grande monstro. Então, geralmente crianças, né, têm medo desse tipo de lenda. E realmente é uma lenda, né, gente? Não deixa de ser uma história aí fictícia. A quinta, gente, a mula sem cabeça. A mula sem cabeça é uma lenda do Sudeste, utilizada para prevenir as mulheres a não se envolverem com padres. Tudo aconteceu, como é que é essa lenda, né, gente? Tudo aconteceu quando uma mulher que se apaixonou por um padre terá sido amaldiçoada, transformando-se em uma mula com chamas de fogo no lugar da cabeça. Então, olha só, ela a gente sabe que o padre é proibido casar. Então, com certeza lançaram aí essa lenda para que as pessoas, né, as mulheres não pudessem se apaixonar pelos padres, né? E aí criaram aí esse tipo de história. Se você se apaixonou, você vai virar o quê, gente? Um cavalo, né? Uma a se transformar numa mula com chamas de fogo. Então, geralmente, essa mula ela não vai ter o quê, gente? Cabeça, né? Ela aqui do tronco em diante. E desse tronco em diante sai somente o quê? Fogos, né? Então, aí nós percebemos que é uma lenda que, com toda certeza, né, não passa de uma história qualquer, né? Mas é uma lenda e faz parte da nossa história, né? Sexta, gente, o Saci Pererê, né? O que é o Saci Pererê? Aquele rapaz que tem somente uma perna. Inclusive, o nosso grande autor Monteiro Lobato, né? Faz parte da história aí de Monteiro Lobato. Saci Pererê é uma lenda que tem origem na região sul. A presença dessa figura lendária, conhecida por ter uma perna só, explica o sumiço de pequenas coisas, a troca de sabores nas comidas, entre outros mistérios. Travesso, o saci esconde os dedais das costureiras, troca os recipientes do sal e do açúcar para confundir as cozinheiras, e tranca o rabo dos cavalos, tudo para confundir as pessoas. Então, aquele personagem da tia Anastácia, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, ela usa muito, né? O Saci ele está muito presente porque ele troca, né? Ele muda os ingredientes do bolo dela, então ele de certa forma enche o saco aí, né? Da tia Anastácia e também de outros personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo. Outra lenda, gente, a sétima, o Boitatá, né? A lenda do Boitatá é uma lenda indígena que conta a história de uma grande serpente de fogo que é protetora das florestas, principalmente em caso de queimadas. Segundo a lenda, quem olhar para o Boitatá pode ficar cego e louco. Então, olha só, né, gente? Esse Boitatá, ela já é aí uma história indígena. Então, com certeza, os indígenas foram passando o quê? De geração em geração, né? É até interessante essas histórias, porque os pais, eles costumam contar para seus filhos, né? E quando isso não acontece, gente, quem que vai contar? Nós, professores. Nós que vamos aí, né, de certa forma, ajudar esses alunos a compreenderem a importância desse folclore, a importância dessas lendas e mitos, né?
criar aí toda uma como eu posso dizer, uma um momento, né, em que esse aluno ele pode ter contato, né, com esses tipos de narrativas, tá? Nós temos ainda da Cuca, né, a da Vitória Régia, da Caipora, do Bicho-Papão, da Mãe do Ouro, da Mandioca, do Negrinho do Pastoreiro, nós temos o do Guaraná, da Cobra Grande, do Papa Figo e do Papai Noel, tá? Tem mais? Tem muito mais. São N lendas, né? Além do Papai Noel, nós temos também quem, gente? Barba Ruiva, Jurupari, o Bradador, a Lamoa, o Arro-Arro, a Cutipupu, do Açaí, da Gralha Azul, da Eva Armate, da Lenda da Galinha da Angola, Narciso, Édipo Rei, Ra, Deus do Sol, Perséfone, Eros, Aquiles, Fênix, Hércules, Vênus, Odin, Osíris, Caixa de Pandora, Prometeu acorrentado, Rei Arthur, Unicórnio, Thor, Centauros, Matinta Pereira. Então, nesse site que eu estou fazendo a pesquisa, gente, está trazendo aí para nós quantas lendas e mitos? 46 lendas e mitos. Né? Então, a gente consegue perceber aí a riqueza que essas lendas, né, e mitos podem trazer para nós. Né? Então, o Thor, o Rei Arthur, o Prometeu acorrentado, né, Osíris, são todos aí mais ligados a quê, gente? Mais ligados aos mitos, né? Porque os mitos trazem esses heróis, né, como um grande exemplo. Então, eu posso criar essa atmosfera bacana dentro da minha sala de aula, contando essas lendas, né, e mitos para os nossos alunos, para o meu aluno, fazendo com que, gente, com que ele viaje na narrativa, né? E dentro da nossa narrativa ele consiga o quê? Ele consiga visualizar quem é o personagem, né? Qual é o tempo citado, se é cronológico ou psicológico, né? Se existe aí dentro dessa história, que tipo de narrador aparece, né? Se é o narrador personagem ou o observador. Foi citado aí qual o enredo dessa história, né? A gente consegue também passar para ele os tipos de discurso, se realmente é um discurso indireto ou indireto livre, ou discurso o direto, o indireto ou indireto livre. Então, dentro dessa aula, eu posso o quê, gente? Compartilhar com o aluno, né? Além dessa estrutura da narrativa, né? Eu consigo trazer todos esses elementos e juntar, né, em uma aula só. Então, fica algo realmente muito bacana. E aí, quando eu falo de lendas e mitos, o aluno realmente ele fica, né, bem maravilhado. Ok? Então, eu trouxe para você, gente, um exemplo aí de várias lendas e mitos que nós temos tanto no Brasil como mundial, tá bom? E aí, daqui a pouquinho, eu volto aí com as fábulas, ok? Então, um grande abraço aí, gente.